Porque o que o Gilmar Mendes está fazendo aqui é um murro na cara da população brasileira. Ele não quer mais que os senadores e a população brasileira possa pedir impeachment dos ministros do STF. O Gilmar Mendes acaba de dizer: o povo não detém mais o poder. Quem manda nessa bagaça toda é o STF. O sistema tremeu. A decisão mais escancaradamente inconstitucional da história recente saiu das mãos de Gilmar Mendes, e ela revela um medo que já não dá mais para disfarçar. O medo do Senado dominado por Bolsonaro. O pânico chegou ao STF. A corte percebeu que não terá como evitar a formação de uma maioria conservadora em 2026, e então partiu para o único caminho possível quando o juiz percebe que pode perder o jogo: mudar as regras no meio da partida. Em pleno funcionamento da democracia, o Supremo decidiu blindar a si próprio contra o impeachment, ignorando a Constituição e esmagando a separação dos poderes. E sim, isso tem nome. Hoje, no Decifra Política Notícias, você vai entender como a decisão de Gilmar Mendes foi um movimento desesperado, anticonstitucional e possivelmente o maior ato institucional do STF desde 2019. Gente, olhem só isso daqui. O STF acaba de dar uma rasteira no Senado Federal. Gilmar determina que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Sabe o que significa isso daqui? Significa que, ainda que a direita tenha 2/3 do Senado em 2027, não conseguirão impeachment ministros do STF. Ainda que a direita tenha 2/3 do Senado em 2027, o Senado não terá como impeachment ministros do STF. Sabe por quê? Porque com essa decisão do Gilmar, só o PGR pode pedir impeachment de um ministro do STF. Vocês acham mesmo que o PGR vai pedir impeachment de ministro do STF? E esses pedidos de impeachment que lá estão na mesa do Senado Federal serão picados, rasgados e jogados no lixo, porque não valerão mais. Esses 30 pedidos de impeachment que hoje estão na mesa do Senado Federal não servirão para mais nada. Então, o Senado Federal não servirá para mais nada. O STF deu uma rasteira no Senado Federal. O Senado Federal não valerá de nada em 2027, porque não terá como processar e julgar o ministro do STF por crime de responsabilidade, que a consequência é o impeachment. Por quê? Porque não terá denúncia. Não tem como você processar e julgar um ministro sem a denúncia. Só quem pode denunciar é o PGR, então nunca o Senado Federal terá uma denúncia a processar e julgar. Então o Senado não terá como processar e julgar um ministro do STF, porque não terá denúncia para processar e julgar. Vocês conseguem entender a gravidade disso? O que o Gilmar Mendes fez foi o seguinte: o poder não é mais do povo, o poder é nosso. E essa decisão do Gilmar, obviamente, que será validada pelo plenário. Agora, no dia 12, essa canetada do Gilmar vai para o plenário e é óbvio que o plenário vai validar, vai aceitar isso daqui e essa será a decisão. Vejam só como eles mexem nesse tabuleiro. Vejam como eles jogam. Hoje, o Gilmar Mendes acaba de dizer: o povo não detém mais o poder. Quem manda nessa bagaça toda é o STF. Eu espero que os senadores da República se posicionem como eu estou posicionando, porque o que o Gilmar Mendes está fazendo aqui é um murro na cara da população brasileira. A população brasileira não poder pedir impeachment de ministro. Os ministros não estão acima da lei. Eles não são reis aqui no Brasil. O que o ministro Gilmar Mendes fez aqui agora é desmoralizar o Senado. A gente, dessa maneira, pode fechar o Senado. Fecha as portas do Senado. Não precisa mais de senadores. A população brasileira não precisa votar mais em senador. Inclusive, agora, o próprio presidente Lula está mandando uma indicação agora do Messias para ser sabatinado. Para que serve o Senado? Para que serve sabatina? Se os próprios senadores têm a responsabilidade de sabatinar e aprovar ministro, não poder ter mais prerrogativa de poder impeachment ministro, isso aqui é um murro na cara da população brasileira. O que o Gilmar Mendes fez agora aqui é uma vergonha, é uma covardia. Eu espero que todos os senadores, como eu estou me posicionando aqui, não tenham medo de Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes acabou de fazer aqui foi uma tremenda de uma sacanagem. Isso aqui é afrontar o Senado da República. Isso aqui é querer falar que o Senado não serve pra nada. Eu não posso ter uma situação dessa e ficar calado. Os 80 senadores têm que se posicionar. O que fez aqui foi uma falta de respeito não só com a população brasileira, mas com todos os senadores da República. A maior prerrogativa dos senadores é poder, assim, além de sabatinar todos os ministros do STF, é poder impeachment. Como assim? Só a PGR? Como assim? Só eles podem analisar? Não existe isso. Eu espero que todos os senadores da República, como eu, se posicionem e principalmente possa assinar o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. E coloquem em todos os comentários agora: impeachment do Gilmar Mendes. Vamos pra cima, tamo junto. A inquietação do sistema já vinha crescendo à medida que pesquisas e análises internas apontavam para um cenário praticamente inevitável. Bolsonaro, mesmo preso, deve formar a maior bancada conservadora da história no Senado. E o efeito imediato disso é óbvio. Impeachment de ministros do STF volta a ser possível pela primeira vez em décadas. Gilmar Mendes percebeu isso antes de todo mundo.
E ao perceber, fez aquilo que sempre acusou os outros de fazerem. Rasgou a Constituição para proteger o próprio cargo. A decisão dele transfere para o PGR o monopólio da denúncia de impeachment contra ministros do Supremo. E isso, na prática, acaba com qualquer possibilidade real de responsabilização. É uma blindagem institucional feita às pressas, com cheiro de desespero. A Constituição diz com todas as letras que compete privativamente ao Senado processar e julgar ministros do STF. É simples, direto, inequívoco. Mas Gilmar fingiu que não viu. Para justificar a manobra, ele se apoiou numa ADPF apresentada por uma associação privada de magistrados e pelo partido Solidariedade, alegando que a lei do impeachment de 1950 não teria sido recepcionada pela Constituição de 88. Mas o que ele realmente fez foi reinterpretar, mutilar e reescrever a lei para garantir que nenhum ministro possa ser tocado. Foi um movimento tão explícito que até setores da esquerda ficaram desconfortáveis. Afinal, se o Supremo pode decidir como funciona o próprio processo disciplinar, não existe mais república. Existe cúpula intocável. A medida cautelar de Gilmar alterou 3 pilares fundamentais do processo de impeachment. Eliminou a possibilidade de qualquer cidadão apresentar denúncia, exigiu que só o PGR possa protocolar o pedido e elevou o quórum de maioria simples para 2/3 para que o Senado dê andamento à acusação. Isso, somado ao fim da suspensão automática do ministro acusado, praticamente transforma impeachment em peça de museu. Ao mesmo tempo, impede que o Senado exerça sua competência constitucional mais contundente. O STF decidiu não apenas quem pode ser denunciado, mas decidiu também como, quando e sob quais condições. É uma intervenção direta no poder constitucional do Senado e uma interferência tão agressiva que especialistas já chamam de ato institucional. A reação foi imediata. A oposição chamou a decisão de golpe branco. Juristas independentes classificaram como mutação constitucional arbitrária. Parlamentares afirmaram que o STF ultrapassou a linha vermelha da separação dos poderes. E membros da base governista, que sempre comemoram qualquer ação contra Bolsonaro, desta vez ficaram calados, porque entenderam que o preço desse tipo de proteção é a destruição de qualquer equilíbrio institucional. O discurso de Gilmar, afirmando que o judiciário está sob ataque, não convenceu ninguém. O que está sob ataque é a Constituição, e o ataque partiu justamente de quem deveria protegê-la. O STF virou juiz do próprio processo, editor da própria lei e guardião da própria blindagem. O mais revelador de tudo isso é o pânico explícito com 2026. A imprensa alinhada ao governo foi rápida ao apontar. Decisão de Gilmar Mendes implode a estratégia eleitoral de Bolsonaro. Traduzindo, o STF sabe que a direita tem enormes chances de eleger 2/3 do Senado, número suficiente para iniciar processos de impeachment em massa. O fato de a decisão ser apresentada como resposta direta ao avanço eleitoral da direita diz muito mais sobre o medo interno do que sobre segurança jurídica. Gilmar não decidiu como jurista, decidiu como ator político que tenta impedir o próximo governo de ter poder sobre a corte. É uma confissão involuntária de que eles já consideram a vitória da direita um cenário provável. Mas engana-se quem pensa que essa decisão encerra o assunto. Existem caminhos, e muitos. O primeiro é o impeachment do PGR Paulo Gonet. Como qualquer cidadão ainda pode denunciá-lo, sua remoção torna-se o passo inicial natural para destravar o processo contra ministros do STF. O segundo caminho é ainda mais poderoso. O Senado pode simplesmente ignorar a decisão. A Constituição dá a ele competência privativa para processar e julgar ministros. Competência privativa significa exatamente isso, exclusiva. O STF não pode interferir, muito menos legislar sobre o rito. Um Senado forte poderia declarar que a Corte não tem autoridade para reinterpretar uma lei que trata de sua própria fiscalização. E isso abriria uma crise institucional inédita, mas totalmente dentro da legalidade. Existe também um caminho político, a autoridade moral. Quanto mais o STF tenta se blindar, mais deslegitimado ele se torna. A população sente o cheiro do medo. Sente que há algo profundamente errado quando um tribunal decide contra a Constituição para se proteger. Sente que há uma casta acima da lei tentando impedir que a democracia funcione. E isso gera um efeito incontrolável. Aumenta a disposição do eleitorado a apoiar um Senado forte, disposto a enfrentar a Corte. A própria blindagem acelera o movimento que ela tenta impedir. E quando a população percebe que o judiciário tem medo da alternância de poder, ela deseja ainda mais a alternância. A história mostra que toda instituição que tenta se proteger do povo acaba caindo pela pressão do povo. No fim das contas, a decisão de Gilmar Mendes não mostra força, mostra desespero. Um poder seguro de si não mutila a Constituição. Um tribunal respeitado não altera leis para salvar seus próprios membros.
Um juiz equilibrado não toma decisões com medo de eleições futuras. Está claro o que está acontecendo? O STF sabe que o ciclo político mudou, sabe que não terá o Congresso domesticado de antes e sabe que sua atuação desde 2019 finalmente está sendo cobrada pela sociedade. E agora tenta se fechar atrás de um muro jurídico improvisado. Mas toda muralha construída com medo cai com o primeiro empurrão da democracia. O que resta saber é se o Senado do próximo ciclo terá coragem para empurrar. E agora eu quero saber de você. Essa decisão de Gilmar Mendes é defesa institucional ou é golpe de Estado branco? O Senado deve ignorar ou enfrentar? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no Decifra Política Notícias. Amanhã tem mais análise direta, profunda e sem censura sobre o Brasil real, aquele que o sistema tenta esconder.